Prezado amigo e irmão, eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo de número 32. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A palavra do Senhor conta deste momento em que o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos com esta frase. E é interessante a gente observar que o povo corre tanto para um lado, para o outro, há tanto interesse nas coisas materiais, há tanto interesse das pessoas no sucesso da sua vida aqui na terra. A ciência se multiplica, a correria da vida é grande, o materialismo aumenta, a concorrência assola a cada pessoa. E o mundo vive a sua vida descompromissada de Deus. E nessa correria tão grande, as pessoas têm esquecido da mensagem da palavra de Deus. Muitos têm deixado de ouvir, deixado de dar crédito. Muitos têm acompanhado a confusão de línguas que tem acontecido nestes últimos dias. Mas o Senhor Jesus disse aqui: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele diz, e esta frase deve ser contextualizada, deve ser colocada na história, porque há muito tempo a palavra de Deus narra de que o ser humano foi governando a sua própria vida e foi se afastando de Deus e se corrompendo. E a corrupção do gênero humano chegou a um ponto tão grande, de que nas cidades de Sodoma e Gomorra concentrou e avolumou o pecado. Pecado que chegou a cheirar mal diante de Deus, aborreceu a Deus. E o principal pecado, ou que culminou com o aborrecimento a Deus, foi o pecado da sodomia. Todas as pessoas já ouviram falar em sodomia, em Sodoma, em Gomorra. Mas o que aconteceu naquelas cidades? Aconteceu que no entardecer chegaram ali anjos do Senhor, e havia naquela cidade um servo de Deus chamado Ló. E ele então, a sua casa ficando próxima ao muro, logo ele recebeu aqueles que chegavam, aqueles visitantes. E diz que a tarde caía, e ele então chamou e disse: entra na minha casa, dorme, descansem, se alimentem, e depois, saindo de manhã bem cedo, vocês continuam as suas viagens. E eles disseram: não, nós ficaremos na cidade. Ele disse: de forma nenhuma, entre na minha casa. E insistiu com eles, e eles entraram e comeram, estiveram ali, a ponto das pessoas que moravam na cidade, diz assim, velhos e moços, cercaram a cidade, porque ouviram falar que ali estavam dois homens de boa aparência, e eles queriam pecar com aqueles homens. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens não eram simplesmente homens, mas eram anjos de Deus que estavam ali com uma missão, com uma ordem divina para destruir aquela cidade por causa da maldade do pecado.
E então diz o anjo do Senhor para que eles se preparassem. E eles ficaram arrumando uma coisa, arrumando outra. E quando já avançava a noite, os anjos do Senhor disseram para eles: apressem-se. E diz que os anjos tomaram pela mão Ló, a sua esposa, as suas filhas, e foi saindo da cidade e tirando-os fora da cidade. Porque o Senhor derramaria em seguida o fogo, como derramou sobre aquela cidade, fogo e enxofre. E diz que saindo da cidade, quando eles se afastaram, a mulher de Ló tinha algum interesse particular pela cidade, ou lembrou da sua vida, lembrou das suas coisas do seu lar, lembrou da sua maneira de viver ali, do seu conforto. E então diz que ela olhou para trás com desejo de voltar para aquela cidade e pensando, quem sabe, se eu pudesse estar ali. Mas a Bíblia diz que ela se transformou em estátua de sal. Eu tenho certeza com o que nós estamos falando aqui nesta tarde não é novidade para ninguém que me assiste, porque o mundo inteiro conhece essa parte da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus ainda faz soar nesta tarde a sua voz dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque as pessoas, os servos de Deus, até a igreja do Senhor Jesus Cristo, têm olhado para o mundo, têm se preocupado com as coisas materiais, para um mundo que vai perecer, para um mundo cujo pecado tem crescido, se avolumado e tem ofendido a Deus e tem provocado a ira de Deus. O pecado que está no mundo hoje é maior do que o pecado que estava em Sodoma e Gomorra. Hoje os homens querem fazer leis, e muitos países têm feito leis para que o pecado possa ter livre curso, e o homem possa casar com homem, mulher possa casar com mulher, e assim por diante. E o que é pecado segundo a palavra de Deus, e o que é condenado por Deus, e Deus considera uma abominação terrível na sua criatura humana. Para o mundo, eles dizem que é uma questão de opção, uma questão de comportamento, e outros dizem que a pessoa nasce assim e assim vai viver. Até quando o mundo vai dar ouvido ao diabo? Até quando o mundo vai fazer ouvidos de mercador para a palavra de Deus? Porque quantos ouvem a palavra de Deus como um mercador? Ele ouve, e a pessoa sai, que a pessoa que estava evangelizando sai, e ela não lembra mais o que foi falado. E quantas pessoas vão à casa de Deus, ouvem a mensagem, a pregação, a correção de Deus, e depois sai e esquecem, sai e vive como estava vivendo antes de entrar. Quantas pessoas sintonizam e ouvem o programa de TV, ou ouvem o programa de rádio, ou lê a literatura, ou abre a palavra de Deus e lê, e no dia seguinte vive da mesma forma. Cuidado, é tempo de cuidado, porque o Senhor não suportará mais este mundo como não suportou Sodoma e Gomorra. Mas a mensagem do Senhor é: lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por quê? Porque as pessoas estão tão apegadas às coisas materiais, que os servos de Deus, nesses dias, eles querem com um pé andar no caminho estreito e apertado da palavra de Deus, e com outro pé andar no caminho largo do pecado, da vaidade e da facilidade, e amontoam, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, dizendo: amontoarão para si doutores segundo os seus próprios desejos. E o mundo religioso tem amontoado doutores para constituir doutrinas, para defender teses, para criar maneira de desobedecer a palavra de Deus, para olhar para a terra, para olhar para o mundo que passa, para olhar para a vaidade, para se misturar com o mundo, para não ter diferença com o mundo, para não glorificar o Senhor, para não dar lugar ao Senhor, que diz que Ele exige um povo seu especial, zeloso de boas obras. Santificação é a mensagem de Deus. A apostasia é a mensagem de Satanás.
Satanás tem lutado diuturnamente para fazer com que o povo de Deus se apostate da fé. E apostatar da fé é deixar as doutrinas bíblicas e apostólicas. Eu tenho uma Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal, e é interessante que tem uma nota de rodapé que diz exatamente o que eu estou falando. Diz assim: apostasia teológica é deixar as doutrinas bíblicas. E eu me pergunto, porventura quem anotou no rodapé não tem deixado doutrinas bíblicas? Isso é a semelhança de mulher de Ló. Deixar as doutrinas bíblicas, apostólicas, encurtar a obediência, a santificação na vida espiritual, é olhar para o mundo, é olhar para Sodoma e Gomorra, é olhar para trás. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que toma o arado não é apto quando ele olha para trás. Você que abraçou Jesus um dia na sua vida, você que desceu as águas do batismo, que invocou o nome do Senhor na sua vida, você que entregou o seu caminho, o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus, você que foi chamado pelo Evangelho, pelo decreto de Deus, não importa em qual placa você se encontra, mas se você crê que você faz parte da igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo e que Ele vai arrebatar brevemente, e se você espera a trombeta soar para subir e encontrar com o Senhor nos ares, então não olhe para trás, não olhe para o mundo que passa, não olhe para a vaidade, não encurte a palavra de Deus, não caminhe para a desobediência, porque nesse tempo é tempo de restauração. Enquanto o inimigo trabalha para a apostasia, mas o Senhor, o Espírito de Deus, trabalha na vida da sua igreja para a restauração. Portanto, se você ouvir o toque de Deus, corra em restaurar a sua vida, corra em obedecer às doutrinas, corra em ter temor de Deus, corra em abrir o coração e deixar que a palavra de Deus penetre na sua alma e transforme o seu ser, porque o Senhor está trabalhando para a restauração do seu povo. Deus tem um povo na face da terra. Deus não tem compromisso com placa nenhuma. Deus tem compromisso com um povo que tem compromisso com a sua palavra. Infelizmente, muitas pessoas estão envolvidas com a palavra de Deus, estão acostumadas a ouvir, a falar. É um envolvimento, e é até bonito o envolvimento. E muitas pessoas envolvidas acham até gostoso estar envolvido com o Evangelho. Mas Deus vem buscar pessoas comprometidas com o Evangelho. Pessoas que estão prontas a renunciar à sua vida, a dar a sua vida para viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem não está pronto a dar a sua vida para viver a vida do Senhor Jesus, precisa pensar de novo. Porque o Senhor diz aqui na palavra que de repente o juízo do Senhor se manifestará. Assim como Ele tirou Ló, Ele vai tirar a sua igreja da face da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e não pôde chegar a salvo no seu destino. Ela não pôde receber a vida do outro lado da cidade. Assim também os que olham para o mundo que perece, para a vaidade, olham para trás, aqueles que ficam duvidando e ficam, como diz aí numa linguagem popular, com o pé em duas canoas, os pés em duas canoas, como poderão alcançar a salvação? Por isso o Senhor diz: lembrai-vos da mulher de Ló, lembre de manhã, de tarde, de noite, lembre todo dia da mulher que olhou para trás e não pôde ser abençoada. E você então não olhe para trás, olhe para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olhe para a palavra de Deus e caminhe acelerado, a passos firmes, cadenciados, no caminho estreito e apertado, santificando, como diz a Bíblia, alma, corpo e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o grande e glorioso dia da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Você espera o arrebatamento? Você espera o dia da trombeta para subir? Então não olhe para trás,
Olhe para a frente, olhe para a palavra do Senhor, porque Deus está trabalhando e restaurando a vida da sua igreja na obediência da sua palavra. E quem é de Deus ouve a palavra de Deus, a ovelha do rebanho do Senhor ouve a voz do seu pastor e segue, e ele diz: de maneira nenhuma seguirão estranhos. Estranho para o Senhor é aquele que não obedece a sua palavra. Naquele dia ele dirá: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado. E porventura deixar de crer na palavra de Deus não é pecado? Deixar de obedecer não é pecado? Se você entregou a vida para o Senhor Jesus, porque Ele lá no Calvário entregou a vida por você, então hoje tome um propósito na sua vida, de não olhar mais para trás, mas olhar para o Senhor e seguir as suas pisadas gloriosas. Ainda que alguém diga que você ficou louco, ainda que alguém diga que você está perdido, ainda que alguém diga que você é retrógrado, ainda que alguém diga o que quiser dizer, você tem que saber que você está andando na palavra, no temor, na graça do Senhor, na obediência da sua palavra. Essa é a diferença e a firmeza do cristão, porque nesse tempo o Senhor prepara o seu povo. Portanto, ele diz aqui: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre, ela olhou para trás, ela olhou para o mundo e ela não pôde ser salva. Você também lembre, para que nunca você olhe para o mundo e olhe para trás, para que você não seja perdido, mas olhe para o Senhor Jesus Cristo, olhe para a sua palavra, obedeça os seus mandamentos, para ser salvo, entrando na glória do Senhor, não só pela fé na salvação, mas pela obediência, que são obras que acompanham a fé, porque a fé sem obras é morta. Fé morta não coloca ninguém na eternidade, na salvação bendita. Que Deus abençoe o seu coração e o seu lar, no nome de Jesus.